Olá, pessoal. O meu nome é Isadora e eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise de aspectos gráfico-editoriais, textuais e temáticos presentes em obras com boa adesão entre crianças em fase de consolidação da alfabetização. A autoria desse texto é minha e da Eliana Guimarães de Almeida, e a gente vai apresentar esse trabalho agora no 14º Jogo do Livro e no 4º Seminário Latino-Americano de Literaturas, Materialidades e Acessos. Primeiramente, a gente precisa situar e dizer que essa pesquisa ela está localizada num campo que avalia a recepção e aceitação das obras de literatura infantil e juvenil ao entrar em contato com o público ao qual elas se destinam, que são as crianças e os jovens. Nessa avaliação da recepção e da chegada dessas obras, são usados inúmeros elementos como indicadores da boa adesão ou não de um livro, como a materialidade da obra, o que vai incluir todos os elementos do projeto gráfico, desde a escolha das fontes, as ilustrações, as cores, a gramatura do papel, a disposição do texto, da ilustração, encadernação e etc., assim como tudo que diz respeito ao texto escrito, como o gênero textual, o tema central, a organização da narrativa e etc. Então, compreender essas inclinações e predisposições a títulos específicos pode ampliar a perspectiva de trabalho na formação do leitor e de sistematização da aquisição da leitura e da escrita num contexto escolar. Então, isolando e avaliando por vez, ainda que de maneira global, os títulos, se abre um campo de compreensão dos aspectos que irão combinados dar o lugar da obra entre as crianças e jovens. Isso, a partir dessa compreensão, como já dito numa publicação recente de Pinheiro, Correia e Souza, de que tudo que compõe a materialidade gráfica ou textual agrega significado e sentido para o livro, e quando intencionalmente planejados, contribuem para construir o sentido da obra. Então, o objetivo desse trabalho é analisar os livros de literatura que foram mais requeridos por crianças em fase de consolidação da alfabetização, ou seja, no terceiro ano do ensino fundamental, no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, no ano de 2018. Para isso, foi escolhida uma metodologia de pesquisa documental, com uma primeira etapa de identificação das obras emprestadas ao longo de todo o ano letivo de 2018 para as crianças, sendo essa listagem gerada pelo próprio sistema de bibliotecas da universidade. Em seguida, foi feito um levantamento daquelas que foram mais requisitadas por dois grupos, aqueles de crianças matriculadas em duas turmas diferentes do terceiro ano do ensino fundamental. Então, seguido desse levantamento, foi possível fazer a lista das obras que foram mais emprestadas e uma análise dos aspectos centrais, tanto do projeto gráfico editorial quanto dos textuais temáticos, dos títulos que foram destaque na turma, ou seja, as obras mais emprestadas. Esse quadro apresenta 7 obras da primeira turma que foram as mais emprestadas. Entre elas, 3 são de uma mesma coleção da autora Ruth Rocha, com diferentes ilustradores, todas publicadas pela editora Salamandra, que é o que é, em 3 volumes. Uma delas é da autora Ana Maria Machado, com a ilustração do Cláudios, o que é, adivinha, também pela editora Salamandra. A outra é O Proibido para Maiores, As Melhores Piadas para Crianças, do escritor Paulo Tadeu e do ilustrador Hiro Kawahara, publicado pela editora Matrix. A sexta, Você Troca, escrito e ilustrado por Eva Furnari, publicado pela editora Moderna. E a sétima, Diário de um Banana, Jeff Kinney, Bons Tempos, publicado pela editora Vergara e Ribe Editores. Vejam bem, como a gente pode observar, dessas 7 obras mais requeridas, 6 são marcadas por temáticas que passam pela brincadeira com a língua, que são as piadas, as adivinhas, os trocadilhos, sempre partindo de um componente divertido e lúdico que aproxima compreensões de habilidade e consciência fonológica que são essenciais ao processo de alfabetização, à narrativa da literatura. Sendo que essas habilidades de consciência fonológica são tudo que dizem respeito à compreensão da composição e organização da sonoridade que vai compor a nossa língua. Então, é essa capacidade de analisar e manipular os componentes fonológicos dessa língua falada. São as sílabas, as rimas, os fonemas. Então, além de favorecerem o aspecto da interação e da brincadeira com os títulos, essas obras reforçam esses elementos que fazem referência a algo muito comum no processo de alfabetização,
que é esse estreitamento da conexão com as habilidades de consciência fonológica. Então, aqui, nosso objetivo é que a gente se debruce sobre a avaliação dessa coleção, que foi uma das mais requisitadas pela turma, que é o que é, da Ruth Rocha. A Ruth Rocha é uma autora muito reconhecida no cenário nacional, considerada muito importante e premiada pela carreira enquanto autora de obras infantis. E essa coleção foi publicada pela editora Salamandra no ano de 2015. São 3 volumes com projetos gráficos com uma identidade visual muito semelhante, apesar dos ilustradores serem diferentes. Há uma manutenção da coordenação editorial ao longo das publicações. E está em completa consonância, de acordo com o que foi mais popular nas escolhas da turma, né? Que são as temáticas dos trocadilhos e das adivinhas. Aqui a gente gostaria de ressaltar alguns elementos, alguns deles do aspecto gráfico editorial, outros dos textuais e do tema, dos textuais temáticos. Então vejam bem, aqui estão as fotos das 3 capas dos volumes dos livros, e o que a gente gostaria de destacar? A fonte escolhida, com essas letras garrafais centralizadas, o tamanho dela, a escolha dessas cores, azul, amarelo, vermelho, a centralidade do título. Então, com isso tudo compõe o que a gente chama de uma capa como elemento central, o que é um critério de seleção pelas crianças. Como já dito por Gross e Machado, elas estarem em processo de alfabetização vai estreitar essa relação com todos os elementos que são da capa. Por quê? Uma vez que esses vão ser os fatores que vão motivar a escolha por determinados títulos. Então, essa motivação vai se conectar com o universo de referência pessoal de cada criança, associado a tudo que compõe a capa da obra: cor, ilustração, disposição do texto, formato. Em relação ao formato, vale destacar que esse é um livro com um formato diferenciado. Internamente, as páginas são fatiadas em 3 pedaços, o que permite uma movimentação bem fluida ao longo da leitura, reforçando esse aspecto lúdico e que promove essa interação e brincadeira, permitindo que se siga ou não a ordem das páginas. De maneira geral, as ilustrações não agregam sentido à compreensão do texto, mas as charadas são atrativas e algumas bem populares no imaginário social, e a maioria está dentro da lógica do universo infantil. Outras já produzem efeitos de humor que vão partir de lógicas de reprodução estereotipadas e que podem ser consideradas preconceituosas. Um exemplo: o que é que sustenta a mulher a vida inteira? Resposta: os pés. O que acontece? Um texto com efeito de humor, ele sempre vai se sustentar a partir de uma expectativa e de uma resposta inesperada. É isso que produz a graça, né, o engraçado. Então, nesse caso, se a gente trocasse a palavra mulher por homem, o efeito de humor, será que ele seria mantido? Porque nessa charada citada, o sentido talvez perderia, porque provavelmente se supõe que a mulher é aquilo que é o que representa esse ser a ser sustentado por algo que não seja seus próprios pés. Do contrário, a resposta nem seria indicada como a inesperada, capaz de produzir a graça, né? Então, essa análise completa e outros exemplos desse estreitamento com relação às habilidades de consciência fonológica e como isso pode chamar a atenção das crianças, vai ser publicado, já foi aceito, será publicado a qualquer momento, nos cadernos de educação básica do Colégio Pedro II. Enquanto considerações finais, a gente gostaria de destacar a centralidade da materialidade da língua, enquanto fruto de um intenso e sistemático trabalho que parte dessa materialidade e que é muito incentivado no processo de alfabetização, como um possível elemento que pode ser bem central nessa atração por esses títulos que vão valorizar esse aspecto da língua. Então, aqui especialmente a nossa intenção é compreender como esses discursos circulam dentro da literatura infantil, já que os livros são portadores de discursos, e ressaltar a responsabilidade da não reprodução de estereótipos ou preconceitos através das obras. Isso localizando quais são as contribuições que a obra pode trazer para o contexto social e a importância de uma mediação que seja madura e qualificada, que vai se posicionar e conseguir conduzir o leitor em formação para a criação da sua própria percepção social crítica em relação à literatura. Então, nessa intenção da compreensão de discursos mais relacionados aos temas, né?
É, de maneira geral é isso. Agradeço. Aqui estão algumas referências que a gente usou nessa apresentação. E é isso. Muito obrigada. Até mais.